receber a palavra, em nome de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, é uma salva de palmas bem forte para Jesus, com alegria no coração, em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia, quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem vai receber as bênçãos do Senhor nesta noite, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, isso. O povo de Deus tem que ser alegre, independente da luta, das adversidades que se levantam, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos para a palavra, irmãos. Não, hoje, se não quero ficar me alastrando. Aquele dia eu estava pregando, olhando para o relógio lá, e eu dizia, meu Deus, ainda é cedo, dá para pregar um pouquinho mais? Está cedo? O relógio já estava atrasado 20 minutos, 1 hora, então, misericórdia. Amém? Peço perdão à igreja aí por eu acho que eu preguei umas 2 horas aquele dia. Amém? Glória a Deus. Mas saímos cheios da presença de Deus, né, irmãos? Amém? Irmãos, abra a sua Bíblia, você que trouxe, em 2 Samuel, capítulo 6, que aqui nós devemos aprender essa palavra hoje me tocou bastante, vinha meditando ontem sobre ela, hoje ela falou bastante comigo, sobre a importância de nós estarmos em concordância com tudo que nós vamos fazer para Deus, dentro da sua casa. Diga glória a Deus. Nós temos que buscar, através do Espírito Santo, a concordância, para nós ter sempre paz dentro da nossa casa. Amém? Ter sempre harmonia em nossa casa. Aleluia. Glória a Deus. 2 Samuel, essa palavra vem a falar bastante comigo e com você nesta noite. Essa palavra nos mostra que Davi, quando ele assumiu o reino, quando ele assumiu o reinado em Jerusalém, em Israel, ele tinha uma missão antes de começar a reinar. Ele tinha uma missão. Antes de ele reinar no reino que já era para ele, antes disso ele tinha que buscar a presença de Deus. A presença de Deus já não estava mais, não andava mais com Israel. Israel tinha pecado contra Deus, e a presença de Deus se afastou. A presença de Deus, ela vinha dentro de uma arca. Era a palavra, eram os 10 mandamentos, era a voz de Deus que falava ali. E o povo de Israel tinha pecado e a presença de Deus se afastou. Estava em outros lugares, estava em Obed-Edom, outra nação. Diz a palavra de Deus, enquanto essa arca estava lá, com a presença de Deus, diz que essa nação estava sendo abençoada. A arca hoje, meus irmãos, ela não mudou. Ela continua sendo esta aqui, ó. Amém. Amém? A arca na época era uma caixa que eles tinham construído através das mãos de Moisés, e dentro dessa caixa iam as 2 placas da lei, os 10 mandamentos. Era a voz de Deus que estava imprensada sobre aquelas pedras, e aquelas pedras estavam dentro daquela caixa chamada arca. Ao passar do tempo, essa arca se transformou nisto que você tem aqui. Amém? Esta aqui é a sua arca hoje. Esta aqui é onde está a direção da sua vida. Esta aqui que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esta aqui que nos leva à vida eterna. Diga glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra de Deus que quando Davi começou a reinar, ele foi buscar essa arca. Ele foi de encontro, buscar essa presença de Deus de novo para dentro da nação dele. Na verdade, a nação dele era tudo aquele que ele cuidava. Então não era apenas um reino, mas sim a sua casa também, a sua família, as suas esposas, seus filhos. Ele queria trazer a arca não somente para administrar uma nação, mas sim para administrar dentro da sua família, da sua casa. Diga glória a Deus. Ele precisava disso. Ele era um homem que tinha reflexão, ele pensava, ele sabia, meus irmãos, que a coroa que ele usava na cabeça não ia ajudar ele em nada, era apenas um título. As vestes de rei não ia ajudar ele em nada, eram apenas uma postura, uma posição. Mas o verdadeiro exemplo que podia ajudar ele e levar ele longe era a presença de Deus. O título não te leva a lugar nenhum, mas a presença de Deus te faz te levar até o título que você precisa. Diga glória a Deus. Aleluia.
É essa presença de Deus que Davi buscava. Então diz a palavra de Deus que ele pegou dos melhores dos homens, aqueles que estavam na mesma fé, que estavam na mesma... Sabe o que é mais impressionante sobre isso aí, irmã Cristina? Sabe o que é mais impressionante? Que antes de Davi assumir o reino mesmo, assumir o lugar que estava Saul, ele já era rei e não tinha títulos, ele não tinha uniforme, ele já era rei. E sabe o que mais interessante? Sabe quem eram as pessoas de fé? As pessoas que andavam com Davi na época que ele estava sendo formado a ser rei, que ele estava sendo preparado para ser rei. Diz a palavra que eram vadios as pessoas. Eram pessoas até de Balaís, pessoas que não tinham temor a Deus, mas que se uniram com Davi por um propósito, para ajudar a reinar, para ajudar Israel a crescer, ajudar Israel a ser uma bênção. Essas pessoas foram as pessoas que ajudaram Davi a subir no reino de Deus. Glória a Deus. O que eu quero dizer para você, que não depende de títulos, não depende de estar dentro da igreja, depende da pessoa que está disposta, tem visão e diz, não, aquele homem, o seu Antônio, o seu Agapito tem visão, e eu estou vendo nele uma garra, eu estou vendo nele uma disposição de lutar pelo melhor, então eu vou me unir a ele, mesmo eu não sendo alguém da igreja. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E Davi, ele foi atrás da arca, da presença de Deus, diz a palavra. E ele chegou, diz a palavra assim, no versículo, capítulo 6, diz no versículo 10 assim, ó, capítulo 6, versículo 10 diz assim, e temeu, versículo 9, e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Ele tinha temor a Deus, ele não queria carregar a arca do Senhor de qualquer maneira, porque a primeira vez que ele tentou carregar a arca do Senhor, tentou carregar a presença do Senhor, diz que ele perdeu 2 soldados, ele perdeu 2 homens que o ajudavam. Claro, os homens não tinham cuidado, não era de qualquer maneira que se tocava nas coisas de Deus, não era de qualquer maneira. Olha, se nós vivêssemos hoje, seu Antônio e seu Agapito, se nós vivêssemos na época que Deus era que cuidava de tudo, eu te aposto que muitos, quando chegassem aqui no púlpito e tocassem na palavra dele, ia cair morto, porque Deus conhece o coração do homem. E com certeza que aquele que está aqui nesse púlpito tentando querer usar a palavra de Deus ia cair morto pelo coração sujo. Não era de qualquer maneira que se pregava a palavra, não era de qualquer maneira que se abria a Bíblia, não era de qualquer maneira que eu ia chegar e pregar. Ia ter que ter um grande temor para pregar a palavra, e ainda tem que ter esse temor para pregar a palavra. Diga glória a Deus. Hoje, aleluia, aleluia, pela graça de Deus, Deus não está matando, mas está deixando para o final, para o juízo. Então é melhor não fazer a obra, não tocar nas coisas de Deus de qualquer maneira, para não morrer espiritualmente. Diga glória a Deus. Porque tem pessoas que já estão no altar, tem pessoas que já estão pregando, estão anunciando, falando bonito, anunciando o evangelho, mas estão mortos espiritualmente. Saem daqui, vão lá para fora, continuam no adultério, continuam no erro, continuam na falha, continuam no pecado, continuam aceitando o pecado, não confrontam o pecado, passam a mão na cabeça do pecador. Esses já estão mortos espiritualmente, mas pela graça, Deus permite ele estar dentro da igreja, pregando lição de moral, lição disso, lição daquilo, pregando como se fosse um grande homem de Deus, mas está morto aos olhos de Deus espiritualmente. Aleluia. Tome cuidado, irmãos. Pregue a verdade, pregue a palavra com temor, não brinque com a palavra. Não é porque você não está mais na lei, não é porque você não está mais na lei dos profetas, não é porque você está na graça que você pode fazer de qualquer maneira. Tem que ter temor com as coisas de Deus. Aleluia. Davi tinha esse temor, mas até que ele pegou e conseguiu trazer a arca a Jerusalém. Aqui vem a palavra, irmãos, para a família. Aqui essa palavra é para mim e para Jocelaine. Essa palavra é para o seu Antônio e para a dona Genesi. Essa palavra é para a Cristina e para o César, né? Para famílias. Para a dona Maria e a Micaela. Para a dona Maria e para o seu Cachiqui. Para o irmão Agapito e para a sua companheira. Essa palavra é para nós. Para nós não fazermos, para nós não perdermos as bênçãos. Amém, irmãos? Amém.
Quem tem temor, diga glória a Deus. Aleluia. Às vezes, a minha companheira, a minha esposa, ela me ajuda na obra, mas só Deus sabe o coração dela. Só Deus sabe de fato se ela faz de amor, de coração para Deus a obra, ou ela faz para me agradar, para não me deixar mal, para eu não. Tem que ser para Deus, para Jesus, para que as bênçãos venham alcançar o casamento, para que as bênçãos venham alcançar os filhos, para que as bênçãos venham alcançar na questão financeira, na prosperidade de quem for, diga glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra de Deus que Davi conseguiu a arca, conseguiu receber a arca, conseguiu receber a palavra de Deus, e ele diz que ele estava conseguindo, ele estava levando a arca, estava levando a presença de Deus para a sua casa, estava levando para dentro da sua nação. Quando eu prego a palavra, ou quando eu saio para pregar o evangelho, quando eu saio para pregar a verdade, quando eu dou testemunho da verdade da palavra através de mim, eu não estou só levando bênção para os outros, eu estou levando bênção para a minha casa, diga glória a Deus. Às vezes as pessoas se enganam, acham que quando vai pregar em algum lugar, acham que está plantando bênção só naquele lugar. Na verdade, estão plantando bênção para mim e para minha casa também. Diga glória a Deus. Olha só o que diz. Davi chegou em Israel, feliz da vida, com a presença de Deus. Passe agora no versículo 13, diz assim, versículo 13. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e camelos cevados, carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Diz que quando eles chegaram com a arca, quando eles chegaram com a presença de Deus em Israel, eles sacrificaram, porque eles ainda estavam debaixo da lei. Mas hoje, pela graça, sabe o que ele quer dizer? Quando você recebe a presença de Deus, aleluia, quando você recebe a presença de Deus na sua vida, hoje o que você sacrifica não é com dinheiro, não é com bichos, não é com animal, mas você agradece a Deus sendo grato. Você agradece a Deus sendo grato. Você ajuda o pobre, você ajuda o necessitado, você ajuda o morador de rua quando está com fome, ou com uma roupa. Você sacrifica algo que é seu, fazendo bem ao próximo. Diga glória a Deus. Você não precisa matar mais animal, você não precisa matar mais bicho para sacrificar a Deus. Jesus não quer mais isso, Deus não quer mais isso. Já houve um sacrifício único e é eterno, não vai precisar mais fazer sacrifício. Mas o sacrifício hoje do cristão que recebe a palavra de Deus, que recebe a presença do Senhor, é sacrificar um pouco do seu para o próximo, ajudar o que não tem, ajudar o necessitado, ajudar o que está com fome, ajudar o familiar, ou seja lá o que for, aquilo que o Espírito Santo vai direcionar através do seu coração. Diga glória a Deus. E você vai fazer isso, aleluia. E você vai fazer isso com alegria. Porque quando eles sacrificaram no versículo 13, quando eles sacrificaram, no versículo 14 diz que Davi saltava com todas as suas forças. Ele estava feliz, porque ele estava com Deus, aleluia. Ele estava com Deus. A dona Maria, ela tem que sair daqui da igreja sabendo que os seus filhos são umas bênçãos. Independente da luta, independente de como estão, tem que sair daqui sabendo que o meu filho, a minha filha, meus netos, bisnetos, sei lá quem for, são umas bênçãos. E tem que sair daqui alegre, pulando, saltando, aplaudindo ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu gosto de pessoas como o seu Agapito. O seu Agapito um dia não veio, eu senti falta do seu Agapito aqui, irmãos. Até botei a dona Genesi, dona Genesi, assuma o lugar do seu Agapito, porque é esse tipo de pessoas que Deus se agrada, que quando a palavra toca no coração, a pessoa dá aplauso, grita e glorifica o Senhor. Aleluia! É esses que Deus se agrada. Sabe por que Deus se agrada, irmã? Sabe por que Deus se agrada, seu Agapito? Porque Ele vê que você às vezes passa luta, e Ele vê que às vezes você passa com dor. Às vezes Ele vê que o Senhor está passando dificuldade, mas Ele também vê que o Senhor nunca murmurou. Ele também vê que você nunca blasfemou, nunca rejeitou a Deus, nunca rejeitou a sua presença. Mesmo passando luta, mesmo passando dificuldade, está sempre glorificando a Deus, está sempre exaltando a Deus. Quando
você faz isso, você está mostrando para Deus uma forma de gratidão, uma forma que você está mostrando que você está confiando, que você está tendo fé para confiar nele. Diga glória a Deus. Por isso que quando você precisa, irmãos, você quando vê uma pessoa alegre assim, não ria dessa pessoa. Quando você vê uma pessoa que aplaude, não ria dessa pessoa, porque o que está fazendo ela aplaudir é a presença de Deus dentro dela. Amém? Pessoa que fica muito morna dentro do banco, Deus, a palavra de Deus diz que Deus não vai vomitar os mornos. Você não é nem frio, você não é nem quente, você é morno. Você está com um pé aqui, outro com o pé lá. Não, você tem que estar com os dois pés aqui, glorificando, exaltando o Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. E assim, no versículo 15 diz assim, ó: e assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor. Davi ia subindo e em direção a Israel, junto com o povo, e eles iam pulando, alegres, mas e o principal? Ia a presença de Deus com eles, e a presença do Senhor com eles. Você tem que sair daqui, Dona Maria, a senhora tem que sair daqui, quando a senhora for para sua casa, ou quando a senhora for fazer visita lá nas suas parentas, a senhora tem que sair feliz, contente, levando a presença de Deus com a senhora. Com a presença de Deus. Aleluia. Essa presença que nós precisamos carregar sempre dentro do nosso coração. Aleluia. Amém. E olha o que dizia no versículo 15: assim subindo, levavam Davi a todo Israel a arca do Senhor. Com o quê? Com júbilo e ao som de trombetas. É o que a gente faz aqui todas as quartas, é o que a gente faz aqui todas as sextas e os domingos com a Dona Gerici. Nós tocamos aqui, nós jubilamos, nós louvamos, nós exaltamos a Deus, nós encantamos, porque às vezes você pode estar passando luta, às vezes você deve estar preocupado com a área financeira, com a saúde, mas mesmo assim vem jubilando, vem cantando, vem louvando, vem exaltando, engrandecendo, porque a palavra de Deus está no seu coração. Aleluia! Oh glória! Que palavra é essa, irmão? Oh glória! É para sair da pulos aqui, amém, irmãos? Amém. E no versículo 16 diz assim, ó: e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, aqui, só aqui, Deus já falou tudo para nós, né? Sucedeu que entrando a arca do Senhor, qual é a arca? Essa aqui, ó, a palavra, entrou lá dentro da sua casa essa palavra. Amém. Aleluia! Mas tem que entrar em verdade. Entrar em verdade. E hoje, pela graça, você não precisa abrir a Bíblia, mas você precisa abrir seu coração, porque esta aqui está aqui, ó. Está aqui dentro do nosso coração. Que não nos desvia nem para a direita nem para a esquerda. E nós vamos sempre adiante a vitória, levando a casa, levando as bênçãos do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. E olha só, e aqui vem a situação que jamais nós venhamos permitir. E se nós permitirmos, e se tem acontecido, que nós venhamos nos arrepender, que nós venhamos nos arrepender diante de Deus, pedir perdão a Deus e começar uma caminhada reta, uma caminhada conforme a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. Mical, esta filha de Saul, ela era esposa de Davi. Era esposa, era companheira de Davi. E o que ela fez? Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor. E glória! Aleluia! Essa parte é bonita, irmão, porque ela olhou e quem vinha pulando e saltando? Quem vinha saltando diante do Senhor? Davi, porque ele vinha com a presença de Deus. Só que a esposa de Davi não entendeu isso aí. Olha o que diz no finalzinho do versículo: e o desprezou no seu
coração. O desprezou em seu coração. Ela desprezou no coração dela mesmo, desprezou a Davi o que ele estava fazendo. Quantas pessoas veem você estar na igreja e a pessoa olha para fulano, o fulano, aquele fulano pula, grita, exalta, o que é isso? Será que é para tanto? É para tanto. É que ele entendeu o evangelho, ele entendeu que a palavra está dentro dele. E o que faz ele abrir a boca, glorificar, adorar, é a palavra que está dentro. Porque Davi trouxe a palavra para dentro da casa dele, trouxe para o reino dele. Hoje é para dentro do nosso coração. Então quem recebe a palavra dentro do coração de verdade, aceita, presta atenção e deixa, a tal ponto de dizer assim no silêncio: entra, Senhor, entra, eu preciso dessa alegria, eu preciso desse renovo, eu preciso desse avivamento, eu preciso dessa mudança, eu preciso desse quebrantamento. E a pessoa recebe, a vontade dele é louvar, é dançar. Quando eu estou só, irmãos, eu pulo, eu danço, eu me alegro, eu choro na presença do Senhor. Mas às vezes o que está do teu lado está assim, ó. Não sei para que tudo isso. Mas para que tudo isso? Por que isso? Já começou a desprezar o irmão do seu lado. Diga misericórdia. Já começou a desprezar dentro do seu coração o seu irmão que está do seu lado. E se você despreza o seu irmão que está do seu lado, imagina os que estão dentro da sua casa. Se você despreza o seu irmão que está do seu lado, que você não convive, você não sabe como ele é, você já está desprezando porque o fulano aplaude, porque o fulano grita, ou porque o fulano grita, aleluia, glória a Deus. Você já está desprezando aqui, imagina lá dentro da sua casa. E aí você ouve o pastor falar isso e você diz assim: mas isso é bobagem, não é para tanto assim. Mas ela desprezou Davi. E a palavra da continuidade aqui é o mesmo que Jesus Cristo nos ordenou. Hoje, pela graça, Deus nos ordenou algo. Olha só, Davi chegou com a palavra, ele recebeu a palavra no seu coração, ele recebeu a palavra na nação, ele recebeu a palavra dentro da sua casa, e olha o que ele fez aqui, ó, no versículo 17: e introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu, olha só, ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas para quem? Perante o Senhor. Como é que eu faço hoje? Como é que eu faço esses holocaustos? Como é que eu faço essas ofertas? É tendo um compromisso com Deus, tendo um propósito com Ele, de adoração, de gratidão, ajudando aquilo que eu já falei. É tirando um pouquinho do seu e ajudar o que está com fome. Glória a Deus. Ajudando um pouquinho do seu para ajudar aquele que não tem muitas vezes uma chinela para botar no pé, ou para pagar a luz do vizinho, do irmão, de um familiar. Você já está fazendo essa oferta, você já está fazendo esse holocausto. Se você quer que eu prove para você, olha só o versículo 18: e acabou Davi de ofertar os holocaustos e ofertas pacíficas, e abençoou quem? O povo. Abençoou o povo em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Esse nome dos exércitos hoje tem nome mesmo, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos ordena: seja isso, seja a bênção, aleluia, glória a Deus. Versículo 19: e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Então o povo estava reunido com Davi, estavam reunidos naquela tenda que ele preparou para colocar a arca do Senhor. Hoje, para a interpretação, hoje é o que? É a igreja. A arca de Davi está aqui, ó. A arca é a palavra, ó. Está aqui. Aleluia. E aquele povo que está aqui é a igreja que não pode passar necessidade. É a igreja que não pode passar fome. É a igreja que tem que ter tudo. Diga glória a Deus. A igreja não pode passar necessidade. Tudo que Davi resgatou das guerras contra os filisteus,
e contra os Amaleques, né, os Amalequitas, tudo isso que Deus tinha dado para ele, ele não pegou para ele, ele entregou, repartiu com o povo, e o povo não passava fome. Diga glória a Deus. A mesma coisa com Jesus, quando o João Batista chegou: olha, se você tiver 5 quilos de arroz, divide 2 para o povo que está passando fome. Se você tem 2 peças de roupa, dá uma para quem não tem. Se você tem 2 pares de sapato, dê um para quem não tem. Isso que Deus estava ensinando o povo, e ele não mudou, ele continua sendo isso. A igreja é isso, irmão. A igreja até o final ajuda o próximo. Glória a Deus. Isso aqui Davi fez com amor, com alegria, fazendo a obra, carregando a palavra por onde ele passava, até chegar à sua casa, até chegar ao povo de Israel. Ele completou. E na hora, quando ele fez isso, ele ajudou o pobre, ajudou o necessitado, trouxe a palavra até o povo. Ele ajudou, dividiu o pão, dividiu as comidas, dividiu tudo. Aí ele chegou e disse assim: agora eu vou para minha casa. Olha só, vamos lá, para que não fique nas minhas palavras. Diz assim, versículo 20: e voltando Davi para abençoar a sua casa, irmão. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei da Dona Maria. Toda vez que a Dona Maria vai embora, ela diz: não, eu vou me embora que eu vou levar minha bênção para casa. Diz ou não diz? Sempre ela fala: eu vou levar minha bênção para casa. E Davi, ele estava fazendo a obra, e ele estava indo embora para casa feliz, irmãos. Eu vou para minha casa, eu abençoei todo mundo. Eu abençoei o povo, eu abençoei o pessoal que trabalha comigo lá na empresa, eu abençoei o povo da igreja. Agora eu vou lá para minha casa para abençoar minha esposa, a minha casa. Aí começa um problema, porque às vezes você consegue abençoar os de fora, não consegue abençoar os de dentro, por coração duro. Porque você sai daqui, Dona Maria, feliz para levar as bênçãos para sua casa, e sempre você levanta um levante. Ah, mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque além do cara viver isso, cada um vive isso aí, é bíblico. É bíblico, olha só. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: como honrado. Já vem com deboche, sabe? A pessoa, quando ela é hipócrita, e vem com deboche, diz assim: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Meu Deus, o homem, além de ter lutado para trazer a presença de Deus para o povo dele, a mulher chamou ele de vadio, como dizendo para os dias de hoje, vagabundo. É forte. Vagabundo, não presta nada, presta para nada. Sai de um culto desse aqui, abençoado, com o coração dizendo: agora eu vou levar essa bênção para minha casa. Aí o senhor chega lá e tem afrontas. É uma palavra de ofensa, é uma palavra de xingamento, debochando. Você tem que crer naquilo que Deus coloca no seu coração. Nós precisamos cobrir a nossa casa de oração. Nós precisamos cobrir o nosso coração com a unção espiritual na nossa mente. Nós temos que pedir a Deus que o óleo do Senhor nunca falte na nossa cabeça. Diga glória a Deus. Pode aplaudir. Pode aplaudir porque é do Senhor. O Senhor tem que ser forte, Senhor Agapito. A senhora tem que ser forte, Dona Maria. Dona Cândida, o senhor tem que ser forte, seu Antônio, porque as bofeteadas sempre vão vir. O senhor vai fazer de tudo para lutar, para levar a bênção, mas as pessoas às vezes vão se levantar. Pessoas que você menos pensa, menos espera. Por isso que tem que ter concordância dentro de casa.
tem que ter oração juntos, para impedir que Satanás venha colocar divisão. Mas talvez você ainda pense, mas não é para tudo isso, pastor. A palavra de Deus, ela se torna real quando depois que você ouve. Ela se torna verdadeira se você assim ouve ela. Diga glória a Deus. Davi veio alegre para dentro da casa. Você vê que ele estava com a presença de Deus. Ele estava alegre, ele estava contente. E no final terminou um culto desses aqui, como nós temos aqui. Ele diz: bom, agora eu vou para minha casa e também vou abençoar minha casa também. Vou abençoar minha esposa, vou abençoar meus filhos. Vou embora bem feliz. E quando ele chegou lá, deu de cara com a mulher, transformado, chamou ele de vadio. Olha só o que diz a palavra. Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandou-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Por isso que eu digo, não espere alegria, não espere um abraço de as pessoas, se agarre somente em Deus, só em Deus, porque o ser humano, ele tem a facilidade de rir com você hoje, mas amanhã ele te esbofeteia. O ser humano tem facilidade de sair com você, para passar com você um dia ou dois, mas ele passa depois e ele te esbofeteia com palavras. Tem coisas pior do que palavras de pessoas que são próximas a nós. Davi disse num dos seus salmos, ele disse: ah, amigo meu, se fosse um inimigo, tudo bem, mas tu eras comigo. Nós íamos à casa do Senhor. Vamos ali, que não fique nas minhas palavras. Vamos ali em Salmos 55. Abra sua Bíblia. Diga glória a Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Versículo 55. Aleluia. Deus está nos alertando, irmãos, para que nós venhamos ter concordância dentro das nossas casas. Diga glória a Deus. Amém? Quem achou, diga amém. Versículo 11 diz assim: maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque ele me teria escondido. Davi estava dizendo: se fosse meus inimigos, eu ia até aceitava, é meu inimigo, ia ter jogo de cintura com eles. Mas olha o versículo 13: mas eras tu, homem. E quando ele fala homem, é em geral, tanto homem como mulher, amém? Amém. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. E isso sirva de alerta para nós, amém? Amém? Que isso seja um ensinamento para nós, não sair daqui da igreja, irmãos, depois de ouvir uma palavra dessas aqui e ficar confrontando a família dentro de casa. Amém? Amém. E se você é confrontado, baixa a cabeça e diga assim: ó, obrigado, Jesus, porque o Senhor tinha me alertado. Agora eu te peço, me coloque o meu silêncio para que o Senhor possa operar através de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu sou afrontado, agora eu vou ficar em silêncio. Por quê? Porque agora Deus já tinha me avisado pela sua palavra, que toda vez que tu ia fazer a obra de Deus, que toda vez que você ia fazer a obra, o diabo ia se levantar e ia usar os teus para tentar te parar. Porque é os nossos que nos fazem parar muitas vezes. É os nossos que nos machucam. Amém? Amém? É os nossos, não é o vizinho. Não é o nosso inimigo, é os nossos. Mas você já sabe que Deus está te alertando, para que você confie nele. Diga glória a Deus. Glória a Deus.
Versículo 22. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. E das servas de quem falaste, delas serei honrado. Ele estava dizendo assim, Davi, assim, ó, olha, mesmo tu me falando esse monte de coisa, depois de uma luta que eu passei, de batalha que eu passei, para trazer a presença de Deus, e agora que eu estou na presença dele, eu vou me humilhar para ele. Eu não vou ficar de cara a cara com você. Eu não vou ser igual a você. Eu vou me humilhar a ele. Ele diz, ó, e me humilharei aos meus olhos. Ele estava dizendo assim, ó, coisas que muitas vezes eu passo, assim, coisas que eu não falo nada, eu fico em silêncio. Aqui dentro, Cristina, dá vontade de gritar, sabe? De quebrar tudo que vem pela frente. Mas eu baixo a minha cabeça. Como diz, eu baixo a crista do galo. Eu baixo a minha cabeça, Senhor. Baixo aqui, ó. E eu vou para o meu quartinho de oração. E ali, como lhe diz as palavras ali, ó, e eu me humilharei aos meus olhos. E se me humilharei aos meus olhos é o quê? Eu vou chorar é na presença de Deus. Eu vou gritar é na presença de Deus. Eu não vou gritar com a minha esposa. Eu não vou gritar com os meus. Eu não vou brigar porque eu entendi. Jesus já tinha me alertado. Agora eu vou me humilhar. Com os meus olhos é na tua presença. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Porque eu sei que a honra vai vir de ti. E olha só, e ao mesmo tempo, ele esbofeteou ela, porque ele diz assim, lá no finalzinho do 22, diz assim, ó, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Como dizendo assim, ó, ei, as fulanas, as servas, a qual tu deixaste o teu coração ficar enciumado, essas aí vão me honrar mais do que tu. E não é por questão de prostituição, não é por questão de me prostituir ou ela se prostituir comigo, não, elas vão reconhecer que homem que eu sou diante de Deus. Diga glória a Deus. Às vezes os de fora honram mais você como homem de Deus dos que estão dentro da sua casa. Amém? Amém. Às vezes você vai encontrar as pessoas da rua e vão te honrar mais dos que estão dentro da casa. Tome cuidado com isso, amém? Amém. Glória a Deus. O pastor fala porque ele é guiado pelo Espírito Santo. Não é uma questão, Deus mandou falar, eu vou falar. Não, o Espírito Santo, ele prepara esta visão para nós. É para mim. Quando eu ouvi esta palavra 2 dias atrás, eu chorei, irmãos. Obrigado, que eu precisava dessa palavra. Sabe o que aconteceu com Mical? Sabe o que acontece com a pessoa? Olha só, e Mical, versículo 23, e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Sabe o que quer dizer isso? Aquela pessoa que não te honra como homem de Deus ou como mulher de Deus, ela acaba perdendo as bênçãos. Acaba perdendo as bênçãos. Bênçãos que Deus tinha preparado, bênçãos que Deus já estava pronto, que era promessa, mas por causa de não honrar um homem ou a mulher de Deus que está fazendo, buscando, lutando, fazendo o possível para levar a palavra de Deus para dentro da sua casa, está fazendo o impossível, às vezes ficando de mal, às vezes brigando, discutindo, para ter a presença e não perder a presença de Deus, e você chega na hora e você não honra a pessoa. Não que a pessoa queira, não é que a pessoa queira, a pessoa quer que você seja abençoado, a pessoa quer ser uma bênção na sua vida, e você pega e começa a desmoralizar a pessoa está se esforçando, está buscando dar o seu melhor, talvez com dificuldade, talvez lutando, talvez com orgulho, mas está lutando, e você precisa, e eu, qualquer um de nós que está aqui, quem está assistindo, precisa honrar o verdadeiro homem de Deus. Diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Bem forte essas salvas de palmas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem a presença de Deus, se você tem a presença de Deus dentro da sua casa, coloque água, germine. A água é oração, irmãos. Paulo disse, Paulo planta a palavra, leva a palavra.
presença de Deus. Apolo rega. Regar é bom. Se o meu esposo está me trazendo a palavra de Deus para dentro da minha casa, agora eu vou regar. De que maneira? Eu vou orar. Eu vou ter uma vida de oração. Eu vou ter uma vida de temor a Deus. Eu vou ter uma vida para honrar o meu esposo ou a minha esposa. Paulo planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento. Eu levo a palavra para dentro de casa, a minha esposa ora, é o papel dela de orar. Ela está em concordância com a palavra e Deus vai dar o crescimento dentro de casa. Deus vai derramar as bênçãos no casamento, nos filhos, na prosperidade, na saúde. Deus vai dar o crescimento. Eu vou plantar, minha esposa vai regar e Deus vai dar o crescimento, vai cobrir a nossa casa. Diga glória a Deus. Aleluia. Essa conversa, irmã Maria, é bom quando a senhora tenha com a dona Micaela, né? A senhora diga para ela: olha, eu estou vindo para casa trazendo a bênção, agora me ajuda. Ora. O pastor falou assim, entregou isto pela palavra, me ajuda em oração. A senhora leva a presença de Deus para casa. A Micaela ora e as bênçãos caem dentro da sua casa, sobre a sua vida. Aleluia! Seu Agapito leva a palavra daqui. Seu Agapito leva a palavra de Deus, leva a presença de Deus, e a sua companheira ora. Glória a Deus. Sua companheira ora. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte. Bem forte. Glória a Deus. Santo Senhor. Feche a sua Bíblia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar pela nossa família. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. Quem entendeu a palavra de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos.